Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso programa de estreia aqui na temporada, programa ao vivo, até porque de semana passada para trás estavam as reprises, mas agora não. Daqui em diante os programas serão ao vivo, vocês podem participar com a gente no telefone 996224547 e a gente está sempre na TV Sim, seu canal do estado, 16.1, na Rádio Sim FM 106.1 e nas redes sociais. Esse ano, o ano passado, graças a Deus, deu tudo certo. Tivemos um retorno muito positivo da sociedade em relação ao programa. E esse ano a gente vai fazer de tudo para trazer a sociedade sempre aqui junto com a gente, com as perguntas, com tudo que está no dia a dia mesmo. E para isso, né, Amanda, a gente vai trazer certos programas, uma roda de bate-papo com pessoas que não têm nada a ver com o direito, mas que têm muita curiosidade, saber como é que funciona, como é que é aplicado os seus direitos no dia a dia. Sim. Não é? Vai ter novidade esse ano, não tem? Sim, boa noite a todos. É um prazer estar de volta. Eu estava com saudade, viu? Eu também estava com saudade. E olha só, a gente olhando a tela, olha que bonito. É, né? verdade. Sim, tá muito bonito agora, né? Teve uma mudança, assim como vai ter uma mudança também no bate-papo. Vão ter diversos outros formatos, nós vamos chamar outras pessoas também, mesmo que elas não sejam da área do direito, tem muita coisa para poder apresentar e mostrar aqui pra gente. É isso aí, então vocês fiquem ligados na gente, que o bate-papo é sempre de terça a sexta, mas a quinta é a da lei. Então, vocês fiquem à vontade, mandem sugestões que a gente traz aqui, pauta e fala tudo que você quer saber. Antes da gente apresentar a nossa ilustre convidada, que no ano passado, no programa de estreia, estava conosco, deu só informação de qualidade, nós vamos chamar... Produção, tem como colocar as imagens da BR aí 101? Aí, o trânsito está tranquilo, fluindo bem... Eu falo fluindo bem, lembrei até do Cláudio. Cláudio que sempre fala... Tô te assistindo demais, hein, Cláudio? Então, tá aí tranquilo. Falando nisso, o Sim Notícias vai trazer um acidente que teve hoje na BR de um motociclista. Mais tarde, logo depois do bate-papo das 6, para falar tudo o que aconteceu. Foi um acidente um pouquinho delicado. Então, fique com a gente logo depois do bate-papo das 6. Tem um Sim Notícias. Agora sim, hein, doutora Alcídia? Não preciso nem te apresentar, que a sociedade toda já te conhece. Ixi. Você é a presidente da terceira subseção, que envolve os municípios de Linhares, Rio Bananal e Soretama. É isso aí. Então, doutora Alcídia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, doutora Amanda. É um prazer enorme estar aqui. É uma alegria, uma satisfação muito grande. E principalmente estar aqui representando a terceira subseção da OAB de Linhares, né? Uma entidade tão importante e que traz à sociedade, né, a garantias do direito, traz a segurança jurídica, porque a OAB está sempre envolvida para que haja uma segurança jurídica, né, junto à sociedade, e isso nos traz grande satisfação quanto presidente, né, da instituição. E quando falam que as mulheres vão dominar o mundo, já dominaram aqui na OAB. Amanda, a presidente é a mulher, a vice-presidente é a doutora Vanessa Gurgel,
Né? Olha que bacana. É muito bacana e ter quem essa manda representatividade. Falo como advogada, mulher, eu fico muito feliz de ver E isso. doutora Amanda, quem manda aqui no programa é você, então as mulheres estão dominando tudo mesmo. Hoje nós estamos mandando, né, doutora Amanda? Sim, Nós estamos tá em duas vendo? advogadas É, aqui, eu, ó. não posso, eu tenho que tomar cuidado. Mas é muito, muito bom mesmo, é muito satisfatório ver duas mulheres, assim, tomando conta e no poder de uma entidade tão importante. Porque o que a gente fala sobre a OAB, que nós vamos até explicar aqui muito melhor no programa, a doutora, inclusive, vai falar muito melhor sobre isso do que eu, mas o importante é falar que ela não coordena só a classe dos advogados, ela não coordena só os direitos e os deveres do advogado, ela é fundamental na sociedade, na preservação da Constituição, ela garante o cumprimento da Constituição, dos direitos humanos e da justiça social. A OAB ela tem um papel muito grande de atuação dentro da sociedade, por isso que ela é tão importante. E assim, o que nós queríamos muito te perguntar é sobre os principais desafios que você passa na OAB aqui. O que você mais teve que passar desde que você assumiu a presidência? Agora, antes disso, doutora Amanda, doutora Alcide, você, doutora, é uma pessoa que inspira. Inspira a todos nós e principalmente as mulheres, que de muitos anos para cá, de fato, a gente vem lutando, né? Principalmente a classe dos advogados. Sim. Só falando, a OAB foi criada em 1930, em 18 de novembro. Então, é uma instituição consolidada, que preza pela democracia. E a gente vem vendo cada vez mais as mulheres com força total, buscando os direitos iguais. E a doutora está aí, tomando conta com extremo zelo, competência, é elogiado pelos advogados, por todos ali que necessitam da OAB. Então, conta só antes de falar, doutora Amanda, sua pergunta, sua história de vida, doutor, porque a doutora inspira. Melhor a gente conhecer um pouquinho antes de a gente começar conhecer a um pouquinho mais. Então, doutor Tiago, eu sou a caçula, né, de 11 filhos, minha mãe teve 11 filhos, né, e criou e educou os filhos com muita dificuldade, eu fiquei órfã já aos 7 anos de idade, mas eu sempre falava, comentava, né, quando me perguntavam o que você vai ser, eu falava, vou ser advogada. Tanto que quando eu terminei meu curso de Direito, lá na FADIC, na época ainda, né, que era curso no final de semana, com todas as dificuldades, né, eu tentei concurso, fiz concurso para o Ministério Público, quando chegou na última fase eu desisti, depois inventei de ser delegada, fiz concurso para delegada, passei na primeira fase, quando chegou na última fase, engravidei, também desisti e concluí. Eu tenho que advogar mesmo. Conclusão, é advocacia. A OAB agradece. A OAB agradece. Falei, é advocacia. Eu já tenho 32 anos de advocacia, estou fazendo. Tenho uma alegria imensa em ser advogada. Eu acho que, eu sempre falo que eu sou realizada. Eu sempre falo para as colegas advogadas que estão iniciando a carreira, e digo até para os homens também, os colegas advogados, mas para a mulher é um pouco mais difícil, sim, não é fácil, né? Você imagina 30 anos atrás eu começando a advogar sem nenhuma base, porque, na verdade, era muito machismo naquela época ainda, né? E o homem, na verdade, tinha aquele comando da situação do direito, do exercício da advocacia. Mas ser perseverante foi o que me trouxe e manteve esses 30 anos de advocacia. Hoje eu tenho 2 filhos, né? A minha filha mais velha, a Rafaela, trilhou pela medicina. Hoje é pediatra, né? Cuida dos bebês. E o meu filho caçula está lá fazendo direito. Quer dizer, vai estar seguindo, vai estar seguindo meus passos. E eu fico muito feliz e realizada. Eu sou tremendamente realizada como advogada. Que bom, eu digo mesmo. Mesmo estando há tão pouco na carreira, né, desde 2012, pode-se dizer, eu também me sinto extremamente realizado. Sou feliz. Não era uma coisa que eu imaginava quando eu era mais novo. Igual a doutora falou, que novinha já dizia que seria advogada. Eu não tinha esse pensamento. Mas com o tempo e advogando na prática, eu passei a ter uma paixão incondicional. E optei, depois de um tempo, que eu já estava formado, que a advocacia seria um meio de vida que eu iria me sustentar e a minha família. Então, isso é bacana. Eu lembro, Tiago, quando eu iniciei a minha carreira, quando eu terminei o curso de Direito, eu tive que trabalhar mais uns 2 anos para poder pagar a faculdade, porque, né, as dificuldades que tínhamos na época era bem complicado.
E eu fui fazer eu lembro que fui fazer minha primeira audiência na Justiça do Trabalho, Junta de Conciliação Trabalhista na época, não era Vara do Trabalho, era a Justiça Federal do Trabalho que é hoje. E eu fui para essa audiência, quando eu cheguei lá, um colega me pediu que eu fizesse audiência para ele. Eu cheguei quase 2 horas antes da audiência. É isso aí. Ansiosa para saber que lado que eu ia sentar, qual a posição, como seria, porque eu tinha aquela prática lá da faculdade. Olhar os advogados, o juiz, olhar o juiz, como falava, né, como se portava. Pois bem, sentei, fiz a audiência, vi que eu tinha que sentar do lado do reclamante, né? Fizemos a audiência, e eu lembro que quando terminou a audiência, encerrou, o juiz me perguntou: doutora, você se reporta às provas dos autos? E eu, sim. Saí. Terminou a audiência, saí. Quando eu já estava descendo a escada, isso, gente, eu tremia, né? Claro. Porque a primeira audiência... todo mundo. Eu acho que o advogado que vai para a audiência, que não treme ainda, é porque ele tem algum problema, porque Sim. tem que tremer. Hoje eu não conseguia nem responder. Tem esse friozinho ainda que dá assim, sabe? E eu lembro que eu estava descendo a escada ali atualmente é onde fica o PROCON, e o juiz me chama. Doutor Alcide, por favor, retornar à mesa. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? A única coisa que você pensa é isso, né? Eu fiz alguma coisa de errado. Eu falei, gente, reportar aos autos, reportar aos autos, eu voltei. Não, são as provas que eu produzi. E eu fui subir na escada e meditando o que é que ia me acontecer. E chegando lá, o juiz olhou para mim e falou, doutora, essa empresa aqui, ela está sem advogado, só que eu não faço audiência sem advogado. Teria condições da doutora acompanhar? Olha. Gente, eu tinha 21 anos de idade, 22 anos já nessa época. Totalmente assim, sabe? Sem saber muito bem. Eu falei, excelência, fácil. Ele falou, vou inverter a pauta e você faz a audiência. Inverteu, consegui conversar com a parte e tal. Instruímos um processo, que foi uma audiência de instrução e julgamento. Nossa. Aí ouvimos testemunhas. Pois bem, quando nós terminamos, o juiz virou para o advogado, virou para o cliente e falou, olha, você não pode vir sem advogado mais. Hoje eu abri em sessão e a doutora fez a audiência. Da próxima vez você não pode mais vir sem advogado. Aí olhou para mim e falou, doutora, aproveita, vê com eles. A doutora está aí. Eu falei, nossa, juiz fazendo isso? Eu falei, meu Deus. Aí o rapaz, eu lembro que o preposto, doutora, você tem cartão? Que cartão? Não tinha nem escritório? Quanto mais cartão? Tem telefone? Não tem nem telefone, porque eu não tinha escritório. Eu sei que eu dei a referência aonde me encontrar e eu fui contratada por essa empresa. Viu? Trabalhei durante... Ainda ganhou um cliente novo. Sim, trabalhei em uma grande empresa de construção, que Legal. Tinha uma rede enorme aqui no estado, era de Minas, e eu fiquei nessa empresa durante aproximadamente 8 a 9 anos. Nossa! Então, tem coisa na vida da gente que a gente não entende, mas Deus faz a coisa certa. Eu sempre digo isso. O que a gente não pode é perder as oportunidades. Não temer a nada, né? Talvez se fosse uma outra situação, não vou fazer, estou com medo. Exatamente. Então, o advogado não pode ter medo, o advogado tem que ser atrevido. Tem que ter coragem. A advogada tem que ser atrevida. Até porque eu pensava muito diferente de hoje em dia. Quando eu comecei, eu ficava com muito medo. Eu falava, minha primeira audiência, eu fiz um roteiro. De tudo que eu havia assistido e aprendido, eu fiz um roteiro. Quando o juiz não começou a seguir aquele roteiro, eu falei, calma, pera. Tá dando errado esse negócio não aqui. sei agora o que eu vou responder. Calma aí, vamos ver. Porque assim, você fica nervoso e você não sabe se você pode perguntar ou não. E hoje, a gente tem uma ideia, e para todas as amigas, os amigos advogados que acabam de formar, eu sempre falo, pergunte tudo. Tudo, não tenha vergonha de nada. Porque a pessoa vai te auxiliar. O outro profissional vai ter prazer nisso, porque todo mundo começou da mesma forma. Tremendo, querendo levar um roteiro, não sabendo como seguir. Chegando normal. 2 horas antes da audiência. Chegando 2 horas, não, eu cheguei 2 horas para eu poder procurar a sala de audiência, eu ficava nervosíssima. Mas assim, deu tudo certo e hoje em dia todas as pessoas que acabam também de se formar e de ingressar na OAB, eu sempre falo a mesma coisa. Pergunte tudo que você tem de dúvidas, não deixe nada para depois, porque tudo ali vai te servir para o futuro, para as outras audiências e para a sua profissão. É isso aí. Então, ou seja, um recado principalmente para os novos advogados, né, doutora Alcide? Sejam corajosos, faz parte ter medo, faz parte tremer, faz parte ficar ansioso. É normal, não só na profissão da advocacia, sim, mas também na medicina. Em tudo. Né? Em tudo. Minha noiva lá, médica, morria de medo no plantão. Seu filho. Se
imagina. Acho que tudo que você leva muito a sério na vida, você tem medo, né? Que a gente tem medo de errar, medo de acontecer algo. Se você não tá tremendo, se você não tá sentindo medo de nada, é porque você não leva aquilo a sério. Pra você, tanto faz. Às vezes você é robô, né? Que bate pode. Agora, se você leva a sério a profissão, você vai tremer. Mais bacana, é isso aí, doutora. E aí, a gente fala igual hoje, o tema da OAB, a importância na sociedade. Né? A OAB, para quem não sabe, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Você, como presidente, primeiro, quais são os maiores... Doutora Amanda tinha até perguntado, e aí eu dei uma cota, só para falar da história de vida que a gente precisa, né, doutora Amanda? A gente tem que levar isso para a sociedade. Mas, doutora Alcídia, quais são os maiores desafios ali como presidente? Olha, doutor Tiago, eu acho que os maiores desafios como presidente da OAB é estar levando a entidade com toda a dedicação e respeito que ela merece, né? E os desafios são exatamente estar levando, institucionalmente falando, esse laço junto à sociedade e junto às instituições, ou seja, junto ao judiciário. Eu vejo com uma importância muito grande essa credibilidade que a OAB tem junto ao judiciário. Se a OAB não tiver essa credibilidade, a terceira subseção, vamos colocar assim, fica muito difícil. E eu posso dizer que durante esse período que eu estou à frente da OAB, eu busquei resgatar profundamente essa relação. Hoje eu tenho uma facilidade, como presidente, muito grande de estar conversando com o diretor do fórum, com todos os juízes, colocando as situações da advocacia, sim, não é de cada advogado, e sim da advocacia, os anseios, as necessidades. O ano passado nós tivemos um ano muito complicado, estamos ainda tentando sair dele, né? Mas a gente conseguiu vencer várias dificuldades, problema no protocolo, problema de distribuição, problema de envio de petição, problema daquele advogado que trabalha na advocacia criminal. E a gente conseguiu isso. Então, eu acho que o maior desafio é ter uma relação institucional com a OAB e o judiciário. Certo. Sim. E a doutora Amanda tinha falado, né? E na sociedade, né, doutora Amanda? Exatamente. Sim. A importância da OAB na sociedade, porque muitas pessoas acham que é somente para coordenar a classe dos advogados. Mas não, ela tem um papel na sociedade até muito maior. A gente vê direto em notícias que toda vez que sai uma notícia muito importante sobre um governo ou algo do tipo, alguma decisão, a OAB sempre está em conjunto, sempre está inteirada em todo o assunto. Sim, nós tivemos aquele problema como é que é? Do tráfico ali Gente, me deu um branco agora. Ou seja, a OAB está presente em tudo aquilo que do pedágio. Do pedágio. A OAB está aqui, está escrito aqui. A OAB foi fundamental ali. Foi fundamental. E a busca ali era para quem? A sociedade. Sim. Né? Nós tivemos um ano retrasado uma busca muito grande, estamos brigando ainda junto ao CNJ. É o quê? Permanecer com a comarca de Rio Bananal. É uma busca que nós estamos fazendo junto ao CNJ. Por quê? Porque o objetivo do Tribunal de Justiça é acabar com algumas comarcas. E uma das comarcas que estão dentro desse relatório para ser extinta, se tornar em um posto de atendimento, seria alguma coisa nesse sentido, seria Rio Bananal. Agora, você imagina, quem mora em Rio Bananal vai ter que se deslocar quase 70 quilômetros, né, para vir a Linhares para uma audiência, chega aqui não tem audiência. Ou dá entrada num processo. Sim. Então, as dificuldades são muito grandes. A OAB está brigando junto ao CNJ, tanto que está suspenso a decisão do tribunal, e estamos aguardando ainda, está em andamento ainda o processo. Para quê? Porque a comarca de Rio Bananal, assim como outras comarcas, como Jaguaré, né, lá no sul, não seja extinta. Ou seja, nós precisamos estar trabalhando, a OAB principalmente, para que se abra esse leque de atendimento à sociedade, para que o cidadão possa ter acesso à justiça e não ser privado desse direito, fechando com a comarca. Então, doutora Alcídia, a gente falando sobre esse assunto da comarca, eu lembro que o ano passado estava presente até aqui na bancada. Eu, a doutora, o doutor Petros e o doutor Bernardo. E o doutor Bernardo comentou sobre isso, para explicar o que estava acontecendo. Que na época, eu acho que tinha acabado, o Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça. Tinha acabado de... É uma resolução? Foi na verdade, uma lei, né? Uma lei para extinguir algumas comarcas. Comarcas é o quê? É o fórum. Você vai, aqui em Linhares, por exemplo, foram nos 3 barras.
Então você vai em Rio Bananal, tem um fórum de lá. Você vai em Jaguaré, tem um fórum de Jaguaré. E aí queriam tirar, né, essas comarcas. Então, em Rio Bananal, quem mora em Rio Bananal e nas redondezas, teriam que vir a Linhares numa audiência. O Tribunal de Justiça fez isso, e aí a OAB foi ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para poder impedir. Hoje, como é que está exatamente? Hoje nós estamos aguardando uma decisão, né? Nós apresentamos todos os números de processos existentes, porque eles tinham apresentado um número de processos que não era uma realidade. E nós levamos até o CNJ mostrando o número de processos, o número de ações que realmente existem, estão em trâmite, o número de processos que mês a mês são protocoladas, né, as iniciais nessas comarcas. E o CNJ, por sua vez, entendeu que, de fato, não tinha muita justificativa ainda a decisão do tribunal e está extinguindo essas comarcas, fechando a comarca, fechando o Fórum de Rio Bananal, trazendo todos os processos para Linhares. Agora, você imagina, se nós já temos um problema em Linhares, com o número de processo, né? Nós estamos servidores, né? Exatamente. Um número reduzido de servidores, juízes também. Você imagina agora o juiz pegar lá 5, 6 mil processos, acho que tem muito mais do que isso, de redistribuir dentro de Linhares. Então, quer dizer, nós vamos ter dois problemas. Um em Linhares, em Rio Bananal, e um em Linhares. Então é isso aí. Então nós estamos aguardando ainda não temos uma decisão ainda. Vamos torcer. Estamos torcendo. Para que, no final das contas, prevaleça o que de fato é importante para a sociedade. Vamos dar um minutinho. Primeiro intervalo do ano, hein, doutora Amanda? Você viu? A nossa Dá até uma emoção, né? É isso daí, é um minutinho, a gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje é reestreia, todo mundo satisfeitíssimo, feliz, principalmente com o cenário novo, né, que a gente já falou. Diz a Amanda que deixa até mais bonito, verdade? Eu achei que deixa a gente muito mais bonito. Então fechou, tá ótimo. Se é para melhorar, tá bom, né, doutora Cid? Com certeza. É isso aí. Lê aqui um recado massa do meu amigo, o Everton Langa, gente boníssima, tá sempre ligado aqui, tá? Doutora Amanda, você manda o recado, olha, o programa tá bacana, tal. Muito obrigada. E hoje ele falou, o programa de quinta tá incrível, a estreia de vocês nessa temporada, tá ótimo, já sou fã. O Everton Lang, Jardim Laguna, você é a nota 10, meu amigo, obrigado por nos prestigiar todas as quintas-feiras. E aí, doutora Alcídia, levando o OAB para a sociedade, e me perguntaram, e eu tinha colocado aqui na pauta, a questão do pedágio, voltando rapidinho que a gente tinha mencionado, só para explicar qual foi a atuação da OAB nesse caso do pedágio. Veja só, essa ação foi uma ação civil pública dada entrada lá em Vitória pela seccional, ou seja, pela OAB do Espírito Santo, e se buscou examinar o contrato que existia entre o Estado e a empresa e pôde-se verificar que realmente haviam cláusulas ali que eram cláusulas abusivas, inclusive, em especial, o valor do reajuste. Verificou-se que a empresa não havia se cumprido o contrato, ou seja, as estradas não tinham sido feitas aquelas 3 faixas, 3 pistas. Até hoje. E estavam querendo aumentar o valor. Querendo aumentar o valor. A OAB, por sua vez, interviu, entrou com uma ação e, liminarmente, o juiz suspendeu todo e qualquer reajuste. Bacana. Aí a sociedade agradece. É a OAB atuando em prol da sociedade. E ainda é importante, sempre, doutor Tiago, a gente lembrar que a OAB está sempre vigia constante dentro dos presídios. São visitas que são realizadas pelas comissões, né? Comissão de Direitos Humanos, comissão do advogado, criminalista, para poder preservar a condição física, né, do detento. Isso. E sempre buscando para que não haja um abuso de autoridade junto aos mesmos. E também fazer com que os advogados, de fato, tenham acesso aos seus clientes, reservadamente, poder conversar com o cliente. Isso é um direito que tanto o advogado quanto o detento tem. Doutora, você pode citar alguns casos assim também que a OAB teve esse papel, como a gente acabou de falar do pedágio, que ela interviu no que estava acontecendo em prol da sociedade? Além
desse controle, dessa fiscalização que nós temos, nós também, a OAB, por sua vez, ela tem buscado fazer com que não haja abuso de autoridade, um exemplo de policiais. Nós tivemos recentemente divulgado nas redes sociais um policial que perdeu o controle e, no momento de uma discussão, ele deu um tapa no rosto de um cidadão, sem nenhum motivo. A OAB, por sua vez, ela intervém, né? Imediatamente já foi entrado com uma ação, né, não judicial, mas administrativa, junto ao Estado, junto ao secretário, pedindo para se apurar essa circunstância que aconteceu os fatos. Sim. Então, a OAB está presente também quando a gente percebe que existe uma divulgação, existe uma situação que deu publicidade, não só aquelas que são informadas, denunciadas diretamente, mas aquela também que a gente toma conhecimento. O bacana também é a gente citar, né, Tiago, que nós estamos falando sobre muitos deveres, muitos direitos que os advogados têm, que a OAB fornece, mas lembrando que o advogado ele também tem vários deveres, ele tem um código de ética a se seguir. E a OAB cobra muito isso, de todos eles que exercem a profissão. Sim, o advogado ele tem as prerrogativas, que devem ser respeitadas, né? Uma prerrogativas que são garantidas por lei. Mas ele também tem os deveres dele, que também é garantido ao cliente, ao cidadão, à sociedade por lei. Se o advogado, eventualmente, for denunciado algum ato que seja passivo de punição, automaticamente é instaurado um processo disciplinar, conduzido por um conselho, e concluindo que realmente houve falha do advogado, ele é punido. Existe advogado que foram suspensos, advogado que perderam a OAB, advogado que tiveram as suas carteiras definitivas, porque pode ser suspenso por 30 dias, São por vários tipos de penalidades, várias penalidades. Advertido, para que, né, às vezes é uma coisa mais branda, então é advertido a princípio, mas ele responde o processo disciplinar, sim. Então, a OAB, ele visa defender as prerrogativas do advogado. Mas visa também que o advogado trabalhe com ética. Sim. É essencial. Primeiro, acho que visa que a lei seja cumprida de forma correta, né? Acima de tudo. Acima de tudo, acima de tudo. Tanto que é aquilo que você disse logo no início, né? Uma das atribuições é defender a Constituição. Exatamente. Defender o Estado democrático de direito, defender os direitos humanos. E isso está lá como obrigação da instituição. Isso aí, a Constituição tem que valer para todos de forma igual. E é isso que a gente espera e luta para que aconteça. Né? E aí você que tem qualquer pergunta, sugestão, fique à vontade. Nosso telefone é 99622, está aí na tela, 4547. Pode mandar, a doutora Alcídia falou, cadê as perguntas? Eu estou doido para responder aqui. Doutor, ser surpreendida. Doutor, sua memória tá boa, viu? Né? No começo do programa você tinha falado todo o telefone sem ler, sem nenhuma colinha. Mas na hora que eu fui ler agora, agarrou no 2, você viu, né? E chegou uma pergunta aqui, inclusive, deixa eu abrir, que eu já tinha visto. Falando primeiro que eu vou falar é da minha tia-avó, uma pessoa super querida, que é tia Déia. Um beijo para você, minha querida. Tô doido para chegar em casa e te dar um abraço, que ela é lá de Vila Velha, tá aqui em Aço. Falou, Tiago, vou mandar uma pergunta para vocês. Então eu vou dar uma lida. Primeiro falou, Tiago, parabéns pelo programa, sempre assisto você, a Amanda, aqui de Vila Velha, e fico orgulhosa. Gostaria de saber se uma pessoa humilde pode procurar a OAB. Essa foi a pergunta dela. Eu não sei se ela quis dizer, às vezes pode até se confundir também no papel da OAB com a Defensoria Pública. Mas a OAB, se uma pessoa for lá no órgão e falar, olha, tem um direito meu sendo violado, como é que eu faço? Ela pode contratar um advogado ali ou ela é instruída para ir para uma Defensoria Pública? Não. A OAB ela não faz esse tipo de prestação de serviço, não. A OAB ela vai orientar para que procure a Defensoria Pública. Em razão dessa deficiência, essa falta de defensoria pública que a gente tem visto, foi criado o advogado dativo. Né? Esse advogado ele recebe pelo serviço prestado. E esse advogado ele é nomeado pelo juiz. Hoje nós temos na comarca, agora dia 9, vai ter inscrição dos advogados dativos, aqueles advogados que querem trabalhar, prestar esse tipo de serviço, que serão nomeados pelo juiz, e vão estar recebendo pelo Estado.
Mas a OAB, ela não pode fazer esse tipo de prestação de serviço, não. Ela só vai esclarecer e vai indicar o caminho. Isso aí pode ser feito. Mas aí ele vai ter que ou contratar um advogado, ou se declarar sem condições nenhuma de arcar com o pagamento dos honorários de um advogado, e vai ser nomeado pelo juiz. O juiz, inclusive, tem que seguir criteriosamente uma lista de dativo, que é o advogado que se inscreve. Sim. O advogado tem que não pode demonstrar pela sua preferência. Não pode. Antes acontecia isso, teve uma época que acontecia. Então, o juiz, um exemplo que eu estou dando, não estou querendo espalhar nada em relação aos juízes, mas o que acontecia? O juiz nomeava determinado advogado para ele atuar em inúmeros processos. Então, o advogado recebia em torno de 20, 30 mil reais do Estado. Então, a OAB, por sua vez, para organizar isso, ela criou uma inscrição do advogado. O advogado ele vai ter que se inscrever, demonstrar realmente o interesse, e o juiz vai ter que seguir rigorosamente as inscrições desse advogado. E a parte que a pessoa que realmente não tem condições, declarando que não há possibilidade de arcar com nenhum custo, né, de honorário advocatício, automaticamente nem custos processuais, será nomeado pelo juiz. Perfeito. E aí nós teve essa pergunta da Deia Ribeiro, e tem uma outra do telespectador que enviou mais cedo para a gente. Produção, pode rodar aí, por favor? Boa noite, doutor Tiago. Boa noite, doutora Amanda. A minha pergunta vai para a doutora Alcídia. Doutora Alcídia, meu nome é Edson, sou aluno do curso de Direito da Faculdade Pitágoras e hoje estou no 10º período. Doutora, em razão da pandemia, o exame da ordem ele foi adiado e eu queria saber se já existe uma nova data para a aplicação dessas provas. Primeiramente, doutor Alcide, antes de responder a pergunta, mandar um abraço para o Edson, que está participando do nosso programa, também é um telespectador assíduo, está sempre mandando recado. Edson, obrigado pela pergunta, e eu tenho certeza que é de interesse de todos no Brasil que estão na mesma situação que você. Então, Edson, obrigado pela pergunta, pela participação. Continue estudando. Não para não. Realmente foi suspensa, a gente está aguardando uma decisão da Federal, porque uma decisão não é da seccional, ou seja, a OAB do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, é uma decisão do Conselho Federal, e a gente está aguardando agora para ser agendada uma nova data, mas ainda não saiu nenhuma publicação. Por isso que eu digo, continue estudando. E muito, né, doutora Amanda? Não tem jeito. Acho que ele não vai parar nunca. Não tem como. Se vai parar quiser de estudar prestar nunca. um Exatamente. bom serviço, tem que estudar a vida toda. A vida inteira. As atualizações são... Não pode relaxar. Eu espero que o Edson passe, né? Espero... Se der tempo, de repente, não vai, eu te entrego até a carteira, viu, Edson? É verdade aí, quem vai te entregar a carteira. Daqui a pouco o doutor Edson, né? Exatamente. Doutor Edson, inclusive você vai ser convidado ao programa, tá? Você passando, você mostra a carteirinha que você vem aqui com a gente. Já vou ter que fazer uma correção aqui, doutor Tiago. Nós não temos uma carteirinha. Carteirinha, por favor. Carteirinha de plano de saúde, carteirinha de estudante. De torcedor do Atlético Mineiro. Nós, advogados, nós temos uma carteira que levou 5 anos para você adquirir, mais uma aprovação da prova da OAB. E é uma carteira importantíssima, é a nossa identificação profissional. Poxa, porque eu não tô com a minha aqui, doutora. Senão eu ia mostrar para vocês verem a carteira vermelha, coisa bonita. É muito bonita mesmo. E aí, mesmo. Às vezes, eu perco... Só minha foto ficou péssima. Não, e aí tem duas, né? Aquela não que teve você... jeito. Doutora Amanda, não, isso é mentira, tá? Você não acredita nisso, não. Eu também não acredito, não, ó. Mas aí tem uma carteira, né? Aquela de plástico mesmo, e tem outra carteira que tem... Sim. Tem uma carteira vermelha, né? Isso. Com todas as anotações, e tem a carteira... né, que é um cartão que tem um chip, por exemplo, no Tribunal de Justiça, você usa para poder passar, ser identificado através daquele chipzinho. Aí é mais fácil também. Brasília, por exemplo, você apresentar. também. Brasília, por exemplo, lá no Tribunal, no Supremo Tribunal, você é identificado passando, porque tem aquele chipzinho ali que te identifica. Legal, isso é muito então, bacana. então a carteira, não, aprendeu a carteira? A carteira, doutora carteira. Alto lá. E aí eu quis falar das duas até, porque quando eu perco uma, eu uso a outra.
Então, se eu for a Brasília, tem que estar com a bexiga. Então você não, a outra você passa também, que você se identifica. Passa, mas para você ser rápido, né, você já... Entendi, tá vendo? Quem tem Baixa experiência. um aplicativo, eu tenho, não ando tem? mais com a Também, minha. você pode ter aplicativo agora ótimo. a sua carteira. Aquele Minha Carteira digital, você Sim, baixa. digital. Eu não ando mais com a minha, porque eu também sou mestre em perder, Não trocar perdi, de bolsa e tudo. Eu perco todo mês. Então eu já baixei no aplicativo e tá tudo certo. Excelente. Inclusive, a carteira de motorista também, tá? Você que tem que CNH, tem um aplicativo que mostra tudo. Mostra sua carteira de motorista fica no celular, que você pode usar em qualquer local. Tem, se tiver algum carro em seu nome, já mostra se ele tem multa ou não. Isso é informação de relevância pública. Sim. Porque essa questão da carteira de motorista, teve uma vez que eu estava achando que foi um auê para poder fazer uma viagem com uma audiência. Você não pode viajar se não tiver com a carteira, e às vezes rapidinho você baixa no celular. Né? Bem mais prático. Bem mais prático. Agora, doutora, eu até comentei com o doutor Tiago um programa muito bacana que tem, que é o Meu Primeiro Cliente. Que a OAB de todo o estado, inclusive, foi um reconhecimento nacional, né? De tão eficaz e tão bom que foi para todos os jovens advogados. Sim, foi um programa, inclusive, que abrangiu aquilo que você falou, né? Não só o estado do Espírito Santo, mas também outros estados, e que possibilitou vários tá? advogados de início de carreira iniciarem já dentro de um escritório. Sim. Então, o advogado, na verdade, ele se habilita, verifica a situação dele, o que ele tem, né? Tem escritório que exige alguns currículos a mais, mas já é contratado. E possibilita o primeiro emprego, que é a dificuldade enorme, olha a dificuldade. né? Inclusive, vamos só chamar o intervalo que a produção já falou aqui, mas vamos voltar ao terceiro bloco é o programa Meu Primeiro Cliente? Meu primeiro cliente. Isso. Bacana, a gente volta ao terceiro e último bloco para vocês, programa Meu Primeiro Cliente. Fica com a gente, é um minutinho, a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje, nossa reestreia, como eu já falei umas 1000 vezes, né, mano? Que a gente está muito feliz. É pra frisar. E vocês acompanharem a gente todas as quintas, mandando as perguntas. O telefone está na tela, 996224547. A produção me sacaneou tirando o telefone da tela, mas estava na minha cabeça, viu, produção? Todo mundo quer ver se você realmente lembra ou se você está lendo aí, Thiago. Pegou no meu pé e levaram a sério. Aqui. E vamos ver como é que tá a BR. As imagens, agora início de noite. Tá tranquilo. Não quintou, viu, Ama? Até porque nem pode, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, ainda tá muito sério. Não tem mais quintou, nem sextou, nem não sabadão. Tem mais. Mas, ó, Sim Notícias vai trazer tudo que aconteceu hoje durante o dia, logo após o nosso bate-papo das 6. Fiquem ligados. Acabando o nosso programa, não desliga a televisão, não. Continue aí com a gente. Tá? E aí vamos voltar, né, doutora Alcídia? O programa Meu Primeiro Cliente, que a gente até bateu um papo aqui no intervalo, é super interessante. E a Jane, eu até falei, tem Jane, minha prima, lá da Itália, mandando um abraço. Então, quer dizer, você, Alcídia, vai estar dando autógrafo lá na Itália. Nossa. Quando você for lá, entendeu? A família de Thiago é toda inteirada. Eles participam muito, isso é muito bacana. Isso é massa demais. Obrigada, Jane. Obrigada aí pela audiência. Isso aí, uma audiência internacional. E também mandar um abraço pro Diego Pereira, um amigo meu que está sempre acompanhando nossos programas. Um abraço, Diego. Doutora Alcídia, então fala aí pra gente o programa Meu Primeiro Cliente. Esse programa foi exatamente para atingir o advogado de início de carreira. Muitos advogados não vêm de uma família que é de advogado, que tem esse relacionamento jurídico, que tem as dificuldades. Esse advogado, ele se inscreve, demonstrando o interesse, e eles são avaliados pelos escritórios. Vários advogados já foram contratados aqui no estado. E a gente fica muito feliz, né? Porque o advogado está iniciando a carreira, não tem nenhum conhecimento prático e já entra, às vezes, num grande advogado, num grande escritório de advocacia.
e faz carreira, né? Que E essa bacana. notícia mesmo, que foi reconhecido nacionalmente, foi exatamente por conta de uma das participantes, né, do programa, que era uma recém-formada, e ela recebeu toda a orientação, fez os cursos também que são disponibilizados lá, e foi contratada por um grande escritório que trabalha na área, que atua na área trabalhista. E ela estava agradecendo a OAB do Espírito Santo por fazer esse programa, por implantar isso. Porque deram oportunidade a ela, talvez ela não teria se fosse de outra forma. Sim. Eu gostaria só também de deixar aqui registrado, doutor Tiago e doutora Amanda, que nós disponibilizamos lá na OAB, na terceira subseção, uma sala para as audiências. Nós sabemos que o ano passado não tivemos audiência presencial, está voltando aos poucos agora, mas ainda as audiências são muito virtuais ainda. E nós disponibilizamos lá uma sala com toda a estrutura para que tanto a parte quanto o advogado possam estar lá e realizar essas audiências. Tá? Ela está à disposição. OAB, então, quando tiver audiência. Né? Já está tudo certinho. Já está tudo certo. Né? Já está lá tudo conectado, tudo direitinho, não tem barulho nenhum, só ficar na sala. Não, só na sala, tomando todas as medidas de segurança, então. distanciamento, álcool em gel, uso de máscara. Que bacana, e as salas lá ficaram muito boas mesmo. Tempos atrás eu fui dar uma olhada, eu falei, poxa, trazer o escritório para cá, né? E temos, nós temos lá, né, o escritório de advogados, né? Na verdade, são um escritório coletivo, né? Que o advogado pode estar marcando o horário para atender o cliente dele na sala reservadamente. Esse incentivo à profissão é muito bom, né? Porque não só na advocacia, mas em todas as profissões, o que é mais difícil, eu acho que é esse começo. Você captar cliente, você ter uma prática. E o custo, né? Exatamente. Você alugar uma sala, você ter acabou material, de formar, tá pagando aquilo ainda e tem que comprar tudo isso para poder investir no seu negócio. Você vai fazer como? Não tem outro jeito. A OAB pensa muito na jovem advocacia. A nossa comissão da jovem advocacia da terceira subseção é muito atuante. Legal. Muito isso. atuante. É muito importante. E nós vamos estar voltando também agora. Que é o futuro, né? Isso. Que é o futuro. E a partir agora de abril, nosso plano está voltando com as palestras. Eu já participei. Eu gostava muito. Então, para aumentar o conhecimento, né? Isso aí, trazer informações. Trazem profissionais muito bons mesmo, fazem uns temas muito legais, já participei de algumas. Legal, isso aí. Então, quando tiver, doutora Alcídia, você manda pra gente, que a gente fala aqui no programa. Isso, a gente já divulga aqui. Porque a gente tem sempre um feedback bacana também dos advogados, porque acompanham, e isso, de maneira inversa, até ou indireta, é bom para a sociedade, né? Porque se seu advogado está antenado, está tendo informações de qualidade, consequentemente, ele vai prestar um bom serviço ali para quem esteja contratando. A capacitação dos advogados é mais importante ainda para a sociedade, para os clientes, para o advogado agir de forma correta, defender o seu cliente de forma correta. Você falar agir de forma correta, eu até vou lembrar mais uma vez, principalmente aos jovens advogados, pessoas que ainda estão, por exemplo, o Edson, né, que mandou a pergunta para a gente, telespectador, está no último período de direito, salvo engano. Tem que ter responsabilidade, porque muita gente acha que não tem consequência nenhuma para aquele mau profissional, que às vezes, como todas as profissões, a gente não tem esse privilégio de ter só na nossa, a gente tem profissionais, alguns que não atuam de acordo com a ética, de acordo com o que a gente espera de um profissional ali da área. E tem consequências, tem suspensão, tem advertência. Diversas penalidades diferentes. E por último... a cassação da carteira, o que registro. Acontece, né? Sim, não com tem certeza. lá só para inglês ver, não. Né? Não, acontece de fato isso, viu? Acontece. De fato. Então, vários colegas hoje não são mais colegas, porque tiveram o registro cassado. Em razão da falta de ética, né? Bacana. E que é o certo, né? Que bom ainda que tem a OAB para poder verificar e dar e punir eles dessa forma. Porque... não é fácil, até porque você está defendendo, às vezes, a vida da pessoa ali. Direito, a igual vida, o médico né? também, que mexe com a vida da pessoa, o advogado, ele mexe muitas vezes com o patrimônio todo de alguém. O sentimento também da pessoa, né? Exatamente. É o sentimento, né? Mas porque às bacana, vezes a doença não está só no material, às vezes, que ele está buscando. Não, também no sentimental, né?
Principalmente caso agora só família. Um papo de advogado, família. Família, como diz advogado aí. Tem que ser psicólogo, né? O pau quebra, né, doutora? Advogado tem que ser advogado, tem que ser psicólogo. Quebra de quina. Mas é bom, porque a gente ajuda demais a resolver as situações. Às vezes a gente até faz o casal voltar, né? Sim, eles voltam, se muitos. apaixonam Tem de que novo. estar preparado para essa assistência psicológica. E olha, a gente está chegando ao fim. O programa foi muito bom. Bom que eu falo assim, não é nem de convencimento aqui, não. Mas é bom que é bacana a gente estar junto, a gente poder trocar ideias, conhecimento, informar a população que a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Antes do programa a gente sempre estuda, vê o que dá para abordar, o que não dá, o que pode ser interessante ou não. E esse ano, como a gente disse, muito bem falado também pela doutora Amanda, nós vamos fazer algumas dinâmicas aqui. O ano passado, a gente teve um feedback muito legal. Só que esse ano a gente quer melhorar, a gente quer trazer mais a sociedade também para o programa. Às vezes fazer um bate-papo, né? Hoje nós estamos em 3, mas faz uma roda com mais 2, 3 pessoas ali e elas falarem do dia a dia, como é que é o trabalho dela. Não precisa ser um profissional mesmo da área, podem ser pessoas que desejam mesmo conversar sobre algum tema específico. Saber mais. Exatamente. Bater aquele papo mesmo, que é o que a gente faz aqui sempre. Pode aí. mandar também as sugestões através do WhatsApp, que o Thiago vai falar agora de forma perfeita. Eu vou agarrar no 2, não, aí a produção já com 996224547. A gente agradece a todos que participaram conosco, principalmente a doutora Alcídia, que mais uma vez veio a brilhantar o nosso programa e trazer só informações de qualidade para todos que estão nos ouvindo pela rádio e assistindo pela televisão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Agradeço tremendamente pela consideração, pelo carinho, pelo convite. E eu gostaria aqui de registrar e parabenizar a toda mulher. Segunda-feira é Dia Internacional da Mulher. Olha que bacana. Né? Então, vamos parabenizar toda mulher, mulher guerreira, né? Mulher que sai de manhã, cuida dos filhos, vai para o trabalho, volta para casa. Nós temos uma jornada, não é dupla, não. É muito mais do que isso, sabe? Então, gostaria de parabenizar e gostaria de parabenizar também, em especial, toda a advogada. Toda a advogada. Parabéns, que o dia realmente, segunda-feira, seja um dia tocado. E aquelas mulheres que necessitam de apoio psicológico em razão das agressões, né? Que sofrem agressões, né? Agressões violentas dentro do lar, dizer que a OAB também está aí à disposição para estar ajudando de todas as formas possíveis essas mulheres. Bacana, muito obrigado, doutora Alcide. Tem algum telefone da OAB para a gente deixar aqui, se alguém quiser ligar para denunciar, porque às vezes tem medo de ligar para a polícia, do marido ver. Pode procurar pelo site também. Eu ia falar com vocês, para eu poder não estar passando um telefone aqui quando eu estou lembrando do momento, mas lá no site tem todas as informações, todos os telefones, inclusive telefones celulares e telefones fixos. Eu te peguei desprevenida, viu, doutora? Não, Thiago, você não sei para gravar todos os telefones. Não tem condições. O número é só ele mesmo. Pelo amor de Deus. Tadinha dessa cabeça aqui. Doutora Amanda, prazer enorme. A gente está recomeçando aqui um ano, uma estreia muito bacana, com visual novo. Inclusive, você falou que deixa a gente bonito. Que bacana a gente ficar bonito, hein? Olha só. Então, tá bom. Muito obrigado. Quinta que vem, estamos na área de novo. Sim, é exatamente isso, né? Nós estamos recomeçando mesmo. Vai ter um novo início, bate-papo, como nós já havíamos falado com vocês. Nós precisamos da ajuda de todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, para fazer que chegue à casa de vocês cada vez mais informativo, com as informações que vocês desejam mesmo, que a gente está aqui para isso, para passar essa informação de melhor qualidade para todo mundo. É isso aí. E agora vocês vão ficar com o Sim Notícias, trazendo todas as informações do dia de hoje, aqui em Ares e região. E só o último lembrete, o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.